Olá, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz, pelo conhecimento de Deus, nosso Senhor. Nosso texto hoje é Números capítulo 5, que traz esse lugar de santidade, restauração, fidelidade diante de Deus. Deus orienta Israel sobre a importância da santidade no acampamento. O Senhor estabelece leis relacionadas à pureza, à confissão dos pecados, à restituição dos prejuízos, à fidelidade ao casamento. O objetivo era preservar um povo santo, onde a presença de Deus permanecesse no meio da comunidade. E esse capítulo ensina que Deus se importa não apenas com a adoração, mas com os nossos relacionamentos, com as nossas atitudes e nossa integridade. Pegue sua Bíblia e vamos à leitura. O Senhor disse a Moisés: Ordene aos israelitas que mandem para fora do acampamento todo aquele que tiver lepra, ou que tiver um fluxo, ou que se tornar impuro por tocar em um cadáver. Mande-os para fora do acampamento, tanto homens como mulheres, para que não contaminem o seu próprio acampamento, onde habito entre eles. Os israelitas assim fizeram e os mandaram para fora do acampamento, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. E o Senhor disse a Moisés: Diga aos israelitas: quando um homem ou uma mulher prejudicar outras pessoas e, portanto, ofender o Senhor, será culpado. Confessará o pecado que cometeu, fará restituição total, acrescentará um quinto a esse valor e entregará tudo isso a quem ele prejudicou. Mas se o prejudicado não tiver nenhum parente próximo para receber a restituição, essa pertencerá ao Senhor e será entregue ao sacerdote, juntamente com o carneiro com o qual se faz propiciação pelo culpado. Todas as contribuições, ou seja, todas as dádivas sagradas que os israelitas trouxerem ao sacerdote, pertencerão a ele. As dádivas sagradas de cada pessoa pertencem a ela, mas o que ela der ao sacerdote pertencerá ao sacerdote. Então o Senhor disse a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, e outro homem deitar-se com ela, e isso estiver oculto de seu marido, e a impureza dela não for descoberta por não haver testemunha contra ela, nem ter ela sido pega no ato, se o marido dela tiver ciúme e suspeitar de sua mulher, esteja ela pura ou impura, ele a levará ao sacerdote como uma oferta de um jarro de farinha de cevada em favor dela. Não derramará azeite nem porá incenso sobre a farinha, porque é uma oferta de cereal pelo ciúme, para que se revele a verdade sobre o pecado. O sacerdote trará a mulher e a colocará perante o Senhor. Então apanhará um punhado de água sagrada num jarro de barro e colocará na água um pouco do pó do chão do tabernáculo. Depois de colocar a mulher perante o Senhor, a mulher soltará o cabelo dela e porá nas mãos dela a oferta memorial, a oferta pelo ciúme, enquanto ele mesmo terá em sua mão a água amarga que traz a maldição. Então o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá: Se nenhum outro homem se deitou com você, e se você não foi infiel, nem tornou impura enquanto casada, que esta água amarga que traz maldição não faça mal a você. Mas se você foi infiel enquanto casada e se contaminou por ter se deitado com um homem que não é seu marido, então o sacerdote fará a mulher pronunciar esse juramento com maldição. Que o Senhor faça de você objeto de maldição e de desprezo no meio do povo, fazendo que a sua barriga enche e que jamais tenha filhos. Que essa água que traz maldição entre em seu corpo, encha sua barriga e a impeça de ter filhos. Então a mulher dirá: Amém, assim seja. O sacerdote escreverá essas maldições num documento e depois as lavará na água amarga. Ele a fará beber água amarga que traz maldição, e essa água entrará nela, causando-lhe amargo sofrimento. O sacerdote apanhará das mãos dela a oferta de cereal pelo ciúme e moverá ritualmente perante o Senhor e a trará ao altar.
Então apanhará um punhado da oferta de cereal como oferta memorial e a queimará sobre o altar. Depois disso, fará a mulher beber a água. Se ela houvesse contaminado, sendo infiel ao marido, quando o sacerdote fizer que ela beba água que traz maldição, essa água entrará nela e causará um amargo sofrimento. Sua barriga inchará e ela, incapaz de ter filho, se tornará objeto de maldição no meio do seu povo. Se, porém, a mulher não houvesse contaminado, mas estiver pura, não sofrerá punição e será capaz de ter filhos. Esse é, pois, o ritual quanto ao ciúme, quando a mulher for infiel e se contaminar enquanto casada, ou quando o ciúme se apoderar de um homem porque suspeita de sua mulher. O sacerdote a colocará perante o Senhor e a fará passar por todo esse ritual. Se a suspeita se confirmar ou não, o marido estará inocente, mas a mulher sofrerá as consequências de sua iniquidade. E aqui nós vemos que Deus deseja que o povo seja santo. O capítulo traz um lugar de descrever que os israelitas estavam impuros e deveriam permanecer não no acampamento, mas fora do acampamento, até a purificação, preservando a comunidade. Deus nos chama a viver a vida de santidade, reconhecendo que a sua presença transforma nosso modo de viver. Então, se alguém estivesse impuro, e no caso a impureza era pessoas com lepra, as mulheres quando estavam no período de menstruação, alguém que tocasse em um cadáver, isso era considerado impuro. Então ele não permanecia ali dentro do acampamento, ele saía fora do acampamento para se preservar durante todos os dias da purificação. O verdadeiro arrependimento, no caso, quando Deus pede reparação, aqui já é quando uma pessoa comete pecado. Quem cometesse algum pecado contra outra pessoa deveria confessar essa falta e restituir o prejuízo, acrescentando aí uma compensação. Aqui fala do arrependimento. No caso, ele traria essa reparação. O verdadeiro arrependimento, então, é a mudança de atitude. Então, a responsabilizar-se por aquilo que você fez e estar disposto a reparar o mal causado a alguém. Deus conhece tudo que está escondido. Então, a passagem da mulher, quando alguém suspeita de alguém, era para reconhecer o coração humano e o que é justo diante das coisas. Então, devemos confiar. Deus conhece todas as nossas verdades, mesmo quando as circunstâncias parecem confusas ou injustas. Talvez você foi caluniado, talvez alguém falou coisas que você nunca fez, mas Deus conhece o seu coração. As lições desse texto é viver com integridade, confessar e reparar os seus erros, fortalecer as suas relações e confiar na justiça de Deus. Aí a pergunta que eu deixo é: você tem vivido com transparência diante de Deus e das pessoas, buscando reparar seus erros, preservar seus relacionamentos? Como tem sido esse olhar seu para a sua vida? Que Deus possa me abençoar e te abençoar, que possamos aplicar essas lições em nossa vida e nos transformar todos os dias, reparar aquilo que causamos de dano e também entender que quando somos injustiçados, Deus conhece tudo aquilo que nos acontece, conhece todas as nossas dores e está sempre conosco. Até nosso próximo momento de leitura da palavra de Deus.